Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada sobre se Deus atende a todos os nossos pedidos. Sabemos que uma das funções das igrejas espalhadas por toda a face da terra é de orar e interceder uns pelos outros, sobretudo as pessoas mais fragilizadas, enfermas, que não têm a capacidade sequer de se reanimar, de pedir algo, né? Embora elas sintam o desejo ardente de ficarem curadas, seja enfermidade física ou espiritual. E a função da igreja? A função da igreja é que nós devemos orar uns pelos outros. Mas será que Deus atende todos os nossos pedidos? Qual seria a condição para Ele atender? Podemos orar uns pelos outros, mas Deus atenderá segundo a vontade dele, não a nossa. Então, a função, a missão da igreja é orar por determinadas pessoas, por determinadas causas. Mas se você ora por uma pessoa que nem sequer crer que Deus exista, não vai surtir efeito nenhum. Se você ora por uma pessoa que é uma ateia, né, ou uma pessoa completamente desligada das coisas de Deus, do reino de Deus, uma pessoa que tem uma índole má, como essa pessoa poderá então alcançar os nossos pedidos? Que Deus atenda aos nossos pedidos, né? Deus é fiel e não atende a qualquer pedido, né? Por isso que Jesus Cristo disse que nós não sabemos pedir, pedimos mal, né? Então, veja só que para que as bênçãos sejam alcançadas por meio das nossas orações ou por meio das próprias pessoas que se voltam para Deus, é necessário que elas creiam, pelo menos, que Deus existe, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo curou um homem que tinha uma doença, a hanseníase, e esse homem, primeiro, ele teve fé. Partiu dele a decisão de chegar até Jesus. Ele foi até Jesus e porque ele tinha fé, ele sabia, conhecia os milagres que Jesus Cristo havia feito. Então ele manifestou a fé, manifestou a vontade de se aproximar de Jesus e manifestou a vontade de falar, pedir que ficasse curado. Então Jesus Cristo vê ali essas condições, que a pessoa se chegou até ele, a pessoa falou, a pessoa demonstrou a fé. Jesus Cristo olha compadecidamente para esta pessoa e a curou. Então, e agora, nós, como igreja, também devemos saber pedir. Tá? Devemos saber pedir, não vamos pedir coisas impossíveis. Claro que para Deus cura, para Deus não há impossíveis, mas é necessário nós sabermos pedir, né? Pedir por outras pessoas é necessário que, por essas pessoas que nós oramos, é necessário que elas também manifestem o desejo de quererem se modificar, né? Você não vai querer transformar uma pessoa porque você deseja isto, né? Você quer que a pessoa mude se ela não quer mudar. Então, Deus não vai atender, né? Não vai fazer isso porque nós queremos que a pessoa mude. Então, é necessário que haja uma manifestação da pessoa que se volte para Deus. É necessário que ela creia, pelo menos, que Deus existe, para que a obra de Deus se realize. Vamos fazer a leitura bíblica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 44.
Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 44, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então veja só que Jesus Cristo se compadeceu deste homem, esse homem que chegou até Jesus, se aproximou de Jesus, porque tinha fé. Ele se ajoelhou ali em frente a Jesus e disse a Jesus: se quiseres, purifica-me. E Jesus Cristo se compadece ali daquele ato, aquele homem ali se ajoelhando, cheio de lesões, de lepra. Jesus toca nele, encosta a mão e ele fica completamente curado. E Jesus manda que ele vá até ao sacerdote para comunicar, porque pela lei de Moisés era necessário que uma pessoa com lepra, quando fosse curada, né, entre aspas, porque não havia cura, né, quando ficasse melhor das lesões, o sacerdote é que iria avaliar, fazer uma avaliação para determinar se ele poderia ou não retornar ao meio da sociedade. Isso está lá no livro de Levítico, capítulo 14, versículo de 1 a 5, que o sacerdote é que faz essa avaliação. Então Jesus Cristo manda que o homem fosse até ao sacerdote para fazer essa avaliação, que realmente ele estava curado. Mas veja só que este homem se aproxima de Jesus e fica de joelhos, né? Veja só, demonstrando ali a fé, e roga a Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Então, veja só que demonstrou. Primeiro ele se aproxima de Jesus, depois ele abre a boca e fala. É por isso que às vezes nós intercedemos por pessoas, oramos, se as pessoas nem sequer se manifesta o desejo de ficarem curadas, de fazer por onde, né? Não procuram a Deus, não tem sequer fé. Então veja só que essa passagem está nos orientando como as pessoas devem se manifestar quando quiserem alguma cura, né? Não é pelo simples fato de nós orarmos e Deus vai curar pessoas que nem sequer têm fé. Então veja só, o homem se aproxima de Jesus e fica de joelhos e roga a Jesus e pede: se quiseres, pode purificar-me. Jesus se compadece, estende a mão e toca nessa pessoa, né? E diz: quero, fica limpo. Então, quando se manifesta o desejo, e principalmente pela fé, Jesus atende a pessoa que se volta para ele, né? É necessário que realmente, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E quando a pessoa manifesta a fé, Deus se compadece, Deus cura, seja doença física ou enfermidade espiritual. Necessário vir então a Jesus. É necessário que a pessoa se aproxime de Jesus e peça o que quer. Só a pessoa sabe o que ela quer, né? Nós não vamos pedir alguma coisa para uma pessoa se a outra pessoa não quer, né? Então, não vamos pedir algo que a pessoa não quer, não manifesta, não é o desejo dela o que nós estamos pedindo, né? Então, é necessário que a pessoa manifeste o desejo de querer ser curada. O homem leproso queria ficar limpo,
queria ser purificado. Jesus então respondeu, né? Viu ali o pedido, a pessoa queria aquilo, Jesus então atendeu. Quero, fica limpo. No mesmo instante ficou curada essa pessoa, porque o milagre que Cristo fez, né? Então, obedecer a Cristo, né? A pessoa obedeceu, foi ao sacerdote, comunicou lá que estava curado, tá? Então, veja só que é necessário a manifestação da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, conforme esse homem leproso se aproximou de Deus, creia que de fato ele existe. Ele acreditava que Jesus Cristo era o próprio Deus. Então, estava ali face a face com Cristo, né? E para que Deus atenda aos que o busquem, tá? Se a pessoa não está nem aí, se a pessoa é um ateu, uma ateia, pessoa que blasfema contra Deus, pessoas que às vezes têm um caráter completamente ruim, mau, então não podemos orar para que essas pessoas se consertem, se elas nem creem que Deus existe, né? Então, Deus, se for da vontade dele, Deus vai curar quem ele quiser, vai transformar até os assassinos, pessoas que estão aí pelo mundo, vagando, cometendo os piores pecados. Deus é que está no controle de tudo, Deus é que toca nas pessoas que ele quer, dos escolhidos, e nós também, como igreja, podemos orar pelos enfermos que estão incapacitados, que estão fragilizados. Nós podemos orar sim por essas pessoas, mas é necessário que as pessoas também queiram essa cura, né? Elas sintam o desejo ardente de quererem ficar curadas. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos oriente como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.